Acidente de trabalho. Sua empresa conhece todos os direitos e procedimentos a serem realizados quando o colaborador sofre um acidente de trabalho? Em muitas funções do mundo corporativo, os profissionais estão sujeitos a diversos riscos que podem, de alguma forma, causar lesões que o impeçam de continuar desempenhando suas tarefas. Quando isso acontece, a legislação trabalhista determina uma série de normas a serem seguidas pela empresa para garantir a recuperação do colaborador e sua volta ao trabalho. Afinal, existem diversos tipos de acidentes de trabalho previstos na lei, e as organizações devem arcar com todos os custos e direitos estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT, nessas situações. Então, o que é acidente do trabalho? Um acidente de trabalho ocorre quando um colaborador sofre algum tipo de lesão, temporária ou permanente, durante seu trabalho ou em decorrência dele. Aqui podemos citar exemplos como lesões causadas por esforços repetitivos ou até mesmo psicomáticos, que podem ser provocados por estresse contínuo pela sobrecarga de trabalho ou pelo próprio ambiente do trabalho. Todos os casos que são considerados como acidentes de trabalho estão estabelecidos na legislação, que explicaremos mais à frente. Em todos eles é necessário haver uma perícia médica de conformação realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Dessa forma, o período pode constatar a relação entre o acidente e a atividade desenvolvida pelo colaborador, além de orientar o colaborador acidentado. Como consequência disso, o funcionário pode ser afastado temporariamente pela incapacidade de continuar desempenhando suas tarefas diárias. Isso, pois o acidente pode afetar permanentemente as habilidades do colaborador, impedindo que ele trabalhe na mesma função. Para alarmar e informar as empresas sobre esse perigo, o Observatório Distrital de Saúde e Segurança do Trabalho divulgou, em 2018, dados sobre esse tema, desenvolvidos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Segundo a pesquisa, desde 2017, pelo menos um trabalhador morre a cada 4 horas e meia em decorrência de um acidente de trabalho. Além disso, o estudo também informou que em 2017 foram registradas mais de 675 mil comunicações de acidentes de trabalho e 2.351 mortes notificadas. Esses dados alarmantes deixam claro que muitas empresas no país lidam diariamente com diversos tipos de acidentes de trabalho e, principalmente, não estão preparadas para lidar com essa situação. Para começar, vamos entender o que a legislação diz sobre esse assunto. O que diz a CLT sobre acidentes de trabalho, então? A principal lei sobre esse tema é a 8.213 de 91. Em seu artigo 19, ela define o que é acidente de trabalho, assim como quais são os deveres da empresa nesse momento. Conforme dispõe o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ao lado da conceituação acima de acidente de trabalho típico, por expressa determinação legal, as doenças profissionais e ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de trabalho. Os incisos do artigo 20 da Lei 8.213 de 91 as conceitua. Primeiramente, doença profissional, assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Logo, esses acidentes não causam repercussões apenas na ordem jurídica. Nos acidentes menos graves, em que o empregado tem que se ausentar por um período inferior a 15 dias, o empregador deixa de contar com a mão de obra temporariamente afastada em decorrência do acidente e tem que arcar com os custos econômicos da relação de empregado. O acidente repercutirá ao empregador também no cálculo de fator acidentário de prevenção, o FAAP da empresa, nos termos do artigo 10 da Lei nº 10.666 de 2003. Os acidentes de trabalho geram custos também para o Estado. Incumbe ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, administrar a prestação de benefícios tais como auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente,
habilitação e reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Estima-se que a Previdência Social gastou só em 2010 cerca de 17 bilhões de reais com esses benefícios. Os direitos do trabalhador decorrentes do acidente de trabalho. Inicialmente, devemos estabelecer que a empresa empregadora é responsável pela integridade física do empregado quando em operações e processos sob a sua responsabilidade e deve promover condições justas e favoráveis ao desenvolvimento do trabalho. Outra premissa básica é a obrigação legal da empregadora de cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, instruindo os empregados quando as precauções a tomar no sentido de evitar acidentes, doenças ocupacionais, prestando informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar, nos termos do artigo 157, incisos 1 e 2 da CLT e o artigo 7º, incisos 22 da Constituição Federal. O primeiro direito do trabalhador e dever da empresa se desenvolve na obrigação de comunicar a Previdência Social no primeiro dia útil seguinte ao ocorrido por meio de um documento chamado Comunicação de Acidente de Trabalho, ACAT. Caso o acidente não seja grave e o funcionário fique menos de 15 dias afastado por determinação médica, a empresa arcará com os custos do salário do funcionário. Caso o afastamento tenha mais de 15 dias, o funcionário terá direito Auxílio Doença Acidentário do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O primeiro direito do trabalhador e dever da empresa se desenvolve na obrigação de comunicar a Previdência Social no primeiro dia útil seguinte ao ocorrido por meio de um documento chamado Comunicação de Acidente de Trabalho, ACAT. Caso o acidente não seja grave e o funcionário fique menos de 15 dias afastado por determinação médica, a empresa arcará com os custos do salário do funcionário. Caso o afastamento tenha mais de 15 dias, o funcionário terá direito ao auxílio doença acidentário do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. No caso de acidente grave em que o afastamento para tratamento e recuperação seja superior a 15 dias, o INSS, como segurador, afastará o trabalhador e o contrato de trabalho estará suspenso. Nessa situação, o órgão previdenciário pagará benefício mensal equivalente a 91% do salário de contribuição e não poderá ultrapassar o teto de 10 salários mínimos. Ainda com relação ao afastamento superior a 15 dias, percebendo o empregado auxílio acidentário, terá direito à chamada estabilidade acidentária de 1 ano. Vale mencionar que, ainda que o trabalhador tenha adquirido sequela decorrente do acidente de trabalho e, consequentemente, tenha perdido a capacidade laborativa, o empregador, de todo modo, estará obrigado a reintegrar o trabalhador em uma atividade laboral compatível com suas limitações e respeitar o período estável de 1 ano após o retorno. Em caso de dispensa, a empresa estará automaticamente obrigada a indenizar os salários e reflexos faltantes do período estável. A legislação trabalhista ainda determina que, em caso de afastamento previdenciário por auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, a empresa estará obrigada a recolher o FGTS como se o trabalhador estivesse trabalhando. Em situações em que o trabalhador tenha sofrido perdas patrimoniais, tenha perdido a capacidade laborativa parcial ou total, ou tenha adquirido qualquer dano físico ou psiquiátrico, caberá a possibilidade de se pleitear uma indenização por danos morais e materiais contra o empregador, e a situação deverá ser analisada especificamente pela Justiça do Trabalho.